Aberta a 239ª reunião plenária da 16ª legislatura, a 201ª reunião plenária ordinária da 16ª legislatura, a 31ª reunião plenária da 3ª sessão legislativa, a 29ª reunião plenária da 3ª sessão legislativa, Passo Fundo, 1º de junho de 2015, segunda-feira, às 15 horas. Agenda legislativa, expediente, leitura e votação da ata da reunião plenária número 229. Os vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado a dispensa da leitura da ata. Colocamos em discussão. Não havendo vereadores inscritos, colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado a ata da reunião plenária número 229. Comunicações e convites da bancada de oposição, informando que a vice-liderança será exercida pelo vereador Sidney Ávila, bancada do PDT. Proposições dos senhores vereadores, em número de 12. Comunicação ao plenário. Em segunda comunicação, processo interno 72/2015, de autoria da vereadora Cláudia Furlaneto, que solicita a liberação de carro oficial para a viagem a Canoas no dia 22 de maio de 2015. Passamos ao espaço de orador do grande expediente, que será exercido pelo vereador Alberi Grando, bancada do PDT. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, nós teríamos hoje uma moção de repúdio de nossa autoria, assinada por vários vereadores dessa casa, quase a totalidade, com relação às agressões sofridas pelos professores no estado do Paraná. Gostaria, senhor presidente, de retirar e para fazer a votação quarta-feira, pode ser? Então, diante da solicitação do autor, nós pedimos à divisão legislativa que retire da ordem do dia de hoje e acrescentamos, então, na próxima reunião plenária ordinária. Vereador Alberi. Prezado presidente, prezado vereador Rufa, demais vereadores, aproveitando esse espaço do orador do grande expediente, Padre Wilson, eu vou apresentar hoje o que se está fazendo e tentar traçar até um prognóstico do que vai ocorrer com a proposta da reforma política. É evidente que muito que eu vou falar hoje, aqui nesse momento, é resultado do que está fazendo em Passo Fundo a nossa frente parlamentar da reforma política. E essa frente ela é composta pelos vereadores Rui Lorenzato, que é o vice-presidente, além de eu, que assumo a presidência, relator o Padre Wilson, tem mais os vogais, o vereador Renato, o vereador Alex Necker, também como vogal. Nós temos como suplentes o vereador Sidney Ávila, do PDT, vereador Isamar Oliveira, do PT, vereador Eduardo Pelissoli, PSB, Paulo Pontual, do Solidariedade, e Paulo Neckel, do PMDB. Essa é a frente parlamentar que está trabalhando já há praticamente um ano na questão da reforma política. E aí se pergunta, e evidentemente eu estou falando aqui, o vereador Rui, não só para os vereadores, mas principalmente quem está em casa nos assistindo hoje, porque se fala bastante na reforma política, muitos intencionalmente tentando desautorizar a reforma política, muitos falando que não precisa falar esse assunto, porque esse assunto já está sepultado. Então, a nossa ideia é trazer para a população de Passo Fundo o que hoje nós temos em termos de reforma política e o que se promete aí em termos de reforma política. E a primeira coisa que se pergunta
Reformar é fazer mudanças, é modificar, é mudar alguma coisa. Evidente. E aí a gente pergunta, né, e tem nos perguntado muitos, até nas nossas andanças por aí, por que fazer reforma? E a grande resposta sempre, o porquê, é que existe um descontentamento da população brasileira em relação, principalmente, aos políticos brasileiros. É aquela questão do mensalão, depois o petrolão, né, auxílio moradia dos deputados, a questão da verba de gabinete, que passou de 78 para 92 mil por mês, cada deputado tem esse direito, o fundo partidário, que se triplicou o valor, muita gente não entende o porquê disso, que é dinheiro público colocado à disposição dos partidos, né? E aí vem a crítica, principalmente, quando se coloca esse dinheiro, vereador Sidnei, para os ditos partidos de aluguéis, né? Eles estão lá muito para pegar esse dinheiro, que é do fundo partidário, né? Aí se fala do expediente dos deputados, começa na terça, meio-dia, e acaba a quinta, meio-dia, portanto, eles não ficam praticamente nada em Brasília. Aliás, na semana eles não vão ficar, porque tem feriado quinta-feira, então eles não vão ficar muito tempo lá. O deputado pensa nele como deputado ou, no máximo, no partido dele. Quer dizer, ninguém está pensando numa reforma política efetiva, eles estão pensando em defender a sua causa ou a causa do seu partido, erradamente. Porque quando você faz uma reforma, a ideia seria reformar para toda a sociedade, e não para o seu partido ou para si próprio, né? Nas eleições passadas, nós tivemos 30% dos brasileiros votaram nulo ou não votaram em ninguém, anularam o seu voto. Isso quer dizer o quê? Há um descontentamento. Aqui em Passu, nós tivemos em torno de 28 mil eleitores que votaram em branco ou anularam o seu voto. Isso mostra, o padre Wilson, que há um descontentamento. As pessoas não estão contentes, não acharam o seu candidato, não acharam o seu político de confiança, e votaram em branco, então. Em 2013, todo mundo já comentou isso, a sociedade foi espontaneamente para a rua, para manifestar esse descontentamento. E o mais interessante, que não havia uma liderança partidária, não havia um político que levava essa população para a rua. Isso mostra para nós que a população está descontente. Foram para a rua. E, aliás, eu lembro perfeitamente, quando se pedia, por favor, políticos, não venham para a rua, ou se vierem, não tragam sua bandeirinha. Nós não queremos isso aqui. Isso mostra um descontentamento, né? Bom, é lógico que nós temos outras reformas do Brasil também para ser feitas. Então, tem nos cobrado muitas vezes isso aí também. Nós temos uma reforma tributária, o Brasil é um dos países que mais cobra imposto, nós temos uma reforma agrária, grandes latifúndios de propriedade de poucas famílias, quando tem gente precisando da terra para fazer, plantar, para produzir. Nós precisamos de uma reforma do judiciário. Se queixa muito daquela história de que se prende o ladrão hoje e ele é solto amanhã. Mas não é um problema do judiciário, o problema é que o judiciário diz que faça isso. A lei manda fazer, não é o juiz que quer fazer isso. Então, há necessidade de uma reforma no judiciário também. O Pacto Federativo, nós temos hoje uma divisão injusta daquilo que seria da União, do Estado e do município. E eu lembro que em 1980, por aí, 85, no máximo, ou quem sabe um pouco antes disso, nós tínhamos, assim, 30% do município, 30% era do Estado, e não chegava a 40%, pouco menos, que era o bolo, a parte, a fatia do bolo que era da União. Hoje, a União fica praticamente com 70% de tudo que é arrecadado no Brasil. Quer dizer, uma concentração de renda, se dá para chamar assim, lá no governo federal. Isso faz com que aconteçam as revoadas daí. Eu digo essa passagem à toa, porque não adianta ir lá em Brasília. Uma vez até adiantava ir lá com um projeto embaixo do braço, pedir dinheiro. Hoje não adianta mais. Quem vai lá vai para passear, não mais que isso aí, porque sabe que não vai ganhar nada lá. A administração pública ela é ineficiente. A maior prova de que é ineficiente, eu sou funcionário público, posso dizer isso. 50% que se arrecada é pagar o servidor.
Será que uma empresa, qualquer empresa, progride desse jeito, cresce desse jeito? Não vai crescer, não tem como crescer. Então, é ineficiente, sim, o setor público. Tem que fazer uma reforma no setor público também. Bom, mas, no meu ponto de vista, a grande reforma, a principal reforma, a que vai desencadear todas as demais é a reforma política. Até porque são eles, os políticos, que podem fazer as outras reformas. Então, começamos por aí, reformar a política brasileira. Bom, lá em 1988, a Constituição Federal previa que em 5 anos deveria ser feito uma revisão da Constituição Federal. Isso não foi feito. O governo de Itamar Franco, ele achou que não era interessante fazer essa revisão. Quem sabe, se tivesse sido feita a revisão naquela época, não precisaria tantas reformas políticas hoje. Quem sabe? Aí é possível. Bom, mas como fazer uma reforma política? Quais são as formas de fazer a tal de reforma política? E aí a grande discussão. Eu vejo que tem 2 maneiras de fazer a reforma política. A primeira, convocar uma constituinte exclusiva e soberana, que foi a proposta do vereador Alex inicial da presidente Dilma, se convoca, se elege deputados com a função exclusiva de ir a Brasília durante 6 meses, 3 meses, 1 ano, para fazer uma Constituição Federal nova, ou menos nova naqueles pontos que são importantes. Essa seria a Constituinte. E esses deputados saberiam que, chegando em Brasília, fariam o seu trabalho e voltavam para casa. Eles não vão ficar lá. Porque hoje o que você nota em Brasília, o Rufa, é que muitos deputados estão com medo de modificar o que existe aí, porque tem medo que, com a modificação, não se reelege depois. Então, ele não quer mudar nada, como todo mundo sabe, que a intenção não é fazer grandes mudanças. Então, resta 2 maneiras de modificar e fazer a reforma política. A primeira é através da própria Câmara dos Deputados, né, com emenda à Constituição, que é a dita PEC. PEC oriunda do Congresso Nacional. Quer dizer, os deputados criam a PEC, que é a que está aí hoje. A PEC 352, que eles criaram, né, para poder fazer a reforma política. E a outra maneira é uma PEC, mas não oriunda do Congresso, dos deputados, mas uma PEC através de iniciativa popular. A Constituição Federal, no artigo 14, prevê essa possibilidade. Então, desde que a população reunida, população liderada por alguém, né, tendo 1% de assinatura dos eleitores brasileiros, apresenta uma proposta, uma PEC, do primeiro ao último artigo, mudando tudo aquilo que quer. E o Congresso Nacional é obrigado a apreciar e votar essa PEC, então, oriunda da população brasileira. Isso é a maneira de fazer a reforma. Bom, como é que está hoje, então, 1º de junho de 2015, a questão da reforma política? Primeiro, o Congresso Nacional está discutindo a PEC 352, que foi proposta pela Câmara dos Deputados. Aí, o presidente da Câmara resolveu destituir a comissão que fazia estudo dessa PEC. E resolveu trazer para plenário para votar essa PEC. Porque ele achava que, naquele momento, o vereador Alex, ele ia conseguir aprovar aquilo que ele queria. Mas não deu exatamente o que ele queria. Então, virou aquela bagunça, quer dizer, você nomeia uma comissão para fazer o estudo da PEC e depois se destitui a comissão que estava fazendo o estudo da PEC. Então, vê como é que a coisa está acontecendo lá em Brasília. Houve uma primeira votação, e olha como é importante. Tem muita gente dizendo que já está decidido que o financiamento é isso, é aquilo, e tem reeleição, não tem. Não. Recém passou numa primeira votação. Essa PEC ainda vai passar por uma segunda votação e depois 2 votações no Senado brasileiro. E depois ainda vai para a sanção da presidente Dilma. Então, recém está começando a mudança lá em Brasília. Claro que eles vão acelerar, vão fazer força que a coisa aconteça correndo agora, porque eles têm que dar uma explicação para a comunidade, já que tu não está pedindo uma reforma. Mas essa reforma é maquiada, como quero mostrar para vocês agora.
Mas ainda falta uma segunda votação na Câmara de Deputados, 2 votações no Senado, e ainda a presidente Dilma ainda vai ver se ela vai aceitar, vai sancionar ou não, enfim, vetar alguma coisa. Bom, o que está acontecendo hoje nos temas mais discutidos? Primeiro deles, que mais se falou, financiamento de campanha. A própria pessoa financia a sua campanha, ela pode pegar doações de empresas privadas, de pessoas privadas, o financiamento deve ser público. Quer dizer, só com o dinheiro aquele do fundo partidário, que eu falei que aumentou bastante, e mais horário gratuito na TV e na rádio. Ou será que é possível, será que se quer se autorizar as doações, que muita gente diz que não é doação, é um investimento que a empresa faz ao candidato? Pode ou não pode? O que aprovou-se hoje? Na primeira votação, mantém-se o financiamento público e pode haver doações privadas apenas a partidos. Isso foi aprovado no primeiro turno. Ainda vai ser discutido mais uma vez, vai para o Senado depois para ver se vai ficar isso aí ou não. Outro tema bastante discutido, a reeleição. Reeleição para o Executivo se proíbe ou se limita a reeleição do presidente, governador e prefeito. Para o Legislativo se proíbe, se limita a reeleição de deputados e vereadores. Isso é a discussão. O que vai se fazer? O que se aprovou até agora em primeiro turno? Proíbe a reeleição do Executivo e libera à vontade a reeleição do Legislativo. E aí a situação é interessante. Do meu ponto de vista, uma das piores, vamos usar esse termo bem pesado, piores pragas que existe hoje no Congresso Nacional, é aqueles políticos profissionais que se adonaram de um banco lá e não saem mais. Tem deputados, senadores que estão há 20, 30 anos no Congresso Nacional. Isso, no mínimo, é injusto. Alguém vai dizer, não, mas ele foi eleito porque ele fez um bom trabalho, ele foi eleito porque a população queria que ele ficasse lá. E eu boto dúvida nisso, se é verdade. Eu vou dizer até o Marco Silva, que ele aprende o caminho da roça. Padre Vilso, o senhor que se criou no interior, sabe disso? Depois que o boi acha o caminho da roça, ninguém mais ataca esse boi. Não adianta, ele vai para a roça mesmo. Então, eu sou favorável a uma limitação da reeleição também para o Legislativo, inclusive aqui no nosso Legislativo. Uma vez, 2 vezes, enfim, se limita. Depois vai para o Executivo, se quiser continuar na política, e depois, no outro ano, nos 4 anos depois, volta para cá, enfim. Mas o que eu acho que deveria ser feito era a limitação tanto da reeleição para o Executivo como também para o Legislativo. Mas, enfim, por conveniência dos deputados, eles votaram, então, proibida a reeleição do Executivo, prefeito, governador, presidente, não pode mais se reeleger, como era anterior a 97, quando o Fernando Henrique Cardoso resolveu criar essa coisa da reeleição, que aí foi aprovado, porque ele tinha maioria no Congresso, e que aí o PT gostou da brincadeira e continuou fazendo a reeleição, e agora, então, Eduardo Cunha, né, porque ele está brigado lá, tanto com a Dilma, como brigado com o Renan Calheiros, resolveu, então, fazer isso aí. Está proibido a presidente Dilma, se fosse o caso, né, se reeleger, o nosso prefeito se reeleger, o governador se reeleger também, porque eles estão proibindo através dessa PEC, que está em primeira votação recém. Outro tema importante é o sistema eleitoral. O próprio Cunha, Eduardo Cunha, presidente do Congresso, da Câmara de Deputados, criou o Distritão, que seria eleger aqueles que têm mais votos dentro do Legislativo. Quem tem mais voto se elege. Não interessa coligação nenhuma. Essa é a proposta do Distritão. Ou se faz de novo o quociente eleitoral, que é a soma dos votos daquele partido, dividido pelo quociente eleitoral, para ver quantos deputados ou vereadores vão tomar banco
no parlamento. Isso que foi aprovado. Então, hoje, mantém-se em primeira votação o quociente eleitoral. O distritão foi derrubado. O que surpreendeu o Eduardo Cunha. Ele está bravo por causa disso aí. Ele não queria, ele queria o distritão. Enfim, não foi isso que foi aprovado. Coligações partidárias, elas podem ser livres, quer dizer, qualquer partido se coliga com qualquer partido, ou pode ser coligação ideológica. Só se coligam partidos com ideologias parecidas. Para não acontecer, de repente, um partido da extrema-direita coligado com a extrema-esquerda. Isso, no mínimo, cheira mal. Alguma coisa está se querendo com isso aí, porque é impossível tu assumir o poder, o João Pedro, como prefeito, né, coligado, tudo da extrema-esquerda, vamos dizer que fosse, coligado com alguém da extrema-direita. Eles pensam diferente, têm uma ideologia diferente. Que tipo de administração vai se fazer um prefeito desse jeito? Impossível. Bom, mas após a primeira votação, se mantêm as coligações como eram antes. Não mudou nada. Não mudou nada. Cláusula de barreira para os recursos do fundo partidário e tempo de rádio e TV. Quer dizer, todos os partidos têm direito a uma parcela do fundo. Ou só tem direito quem conseguir eleger um deputado ou um senador. O que foi aprovado? Não foi aprovado nada ainda. Não se discutiu ainda, está se discutindo. Quer dizer, isso não tem uma decisão ainda, não foi votado ainda na PEC, no Congresso. A questão do voto, se é obrigatório e multa-se quem não votar, ou se é facultativo, como acontece nos Estados Unidos. Também isso não foi votado ainda. A questão do calendário eleitoral. O único, quer dizer, todas as eleições, prefeito, governador, presidente, deputado, vereador, no mesmo dia. Ou de maneira separada, como acontece hoje. Ainda não foi votado. Isso é para ser votado. Bom, o que está acontecendo, então, com a reforma política no Brasil hoje? Dos temas mais discutidos. Primeiro, financiamento e campanha. Está igual. Reeleição. Proibiu-se o executivo. Liberou para o legislativo. Está como era também. Mudou um pouquinho. Sistema eleitoral, quociente eleitoral, continua igual. Coligações partidárias, continua igual. Cláusula de barreira, não foi votado. Voto facultativo, não foi votado. Calendário eleitoral, não foi votado também. Conclusão. A proposta da PEC dos deputados, por enquanto, deixou tudo igual. Falaram e continua tudo igual. Bom, isso não é para desanimar, pelo contrário, Paulo Neco, pelo contrário, nós temos que brigar pela coisa ainda. Nós queremos fazer alguma mudança. Bom, não se esgota, no meu ponto de vista, com a PEC dos deputados, a questão de discussão do Pacto Federativo, de jeito nenhum. A frente parlamentar aqui, da Câmara de Vereadores, vai continuar, João Pedro, fazendo o seu papel, trabalhando, né, reuniões mensais, e já lhe dou a palavra, ouvindo nossos representantes da Assembleia e Congresso, aqui em Passo Fundo, ouvindo, fizemos uma audiência pública que lotou essa Câmara de Vereadores, discussões nas escolas e nas faculdades, isso é importante, ouvindo as pessoas, o que eles querem em termos de mudança, já que nós somos convencidos que a mudança é necessária, e prestigiando quem fizer essa discussão. O nosso papel é esse, como vereador, como agente político. Mas lhe passa a palavra, Paulo, por favor. Em primeiro lugar, doutor Alberi, queria lhe dar os parabéns pelo seu grande expediente, né? Agora, doutor Alberi, outros colegas vereadores, várias e muitas vezes estivemos aí na tribuna, dizendo ao vereador Rufa, presidente Marcos, que no máximo poderia acontecer uma cortina de fumaça apenas. Mas, vereador Alberi, todo esse trabalho que essa casa está sendo desenvolvida para a reforma partidária. Isso só está acontecendo aqui em Passo Fundo, está acontecendo em Marau, está acontecendo lá no Norte, no Nordeste. Mas, infelizmente, doutor Alberi, eu não acredito que vai acontecer mudança alguma, nem a tal cortina de fumaça.
Infelizmente. Porque quem vai votar, quem está votando, são aqueles que estão lá, que são os privilegiados. Infelizmente, nós temos um beco sem saída. Infelizmente, doutor Alberi. Mas vamos continuar nessa luta, com certeza. Concordo plenamente, Paulo. Digo assim, dá um desânimo às vezes. Mas é o nosso papel esse, o vereador Isamar, fazer essa discussão. Nós temos que botar na cabeça da população que nós podemos mudar. E tem que partir, como diz o vereador Rui, mais uma vez disse isso, tem que partir daqui para lá. Porque de lá para cá, realmente tem razão. Eles querem manter os privilégios e eles têm medo de fazer qualquer mudança e, com isso, perder os privilégios. Pois não, vereador Isamar. Doutor Alberi, quanto ao financiamento de campanha, ninguém paga o café da manhã, você não vai cobrar depois o almoço e a janta, né? Então, nosso partido é contra o financiamento de campanha, é o que tem originado, financiamento privado de campanha, o que tem originado nesse país o índice de corrupção muito grande, e está aí todas as horas o noticiário brasileiro. Mas com relação ao financiamento privado de campanha, depois de ser negado pela maioria, o seu Eduardo Cunha colocou novamente, junto com o Russomano, uma emenda tentando ludibriar os que lá estavam, os parlamentares que tinham votado contra o financiamento privado de campanha, porque ficou estabelecido, como foi dito ali, a princípio, que só as pessoas físicas poderão fazer doação aos candidatos. E aí eles colocaram a emenda em comuna lá entre os dois e mais alguns, dizendo que o financiamento privado de campanha e as doações poderiam ser feitas tanto por pessoa física como jurídica, apenas para os partidos políticos. Pois bem, só que não se deram conta que o partido político é pessoa física. Pessoa jurídica, me corrija o colega ali, estou me equivocando. Pessoa jurídica, e pessoa jurídica não pode doar ao candidato. Então, o partido político vai ter esse bem, vai ganhar essa doação, vai poder construir sede, vai poder aplicar em outras coisas, mas não poderá doar aos candidatos. Então, ficará amarrado de qualquer forma. Eu quero ver como é que eles vão desatar esse nó, porque há um interesse muito grande nesse financiamento privado de campanha. Eu espero que o povo brasileiro continue atento, foi muito instrutiva seu grande expediente hoje, para quem está em casa assistindo, inclusive, e para nós aqui presentes. Esperamos sim, porque nós entendemos, doutor Alberi, para fechar aqui, que essa reforma, que são propostas que vêm já há 20 anos sendo feitas, de alteração do agrupamento de leis eleitorais, essa reforma deveria ser feita por uma Constituinte exclusiva e soberana, que deveria ser escolhida para isso só. E daí se retiraria e ficaria, quem sabe, um período sem atuação, aqueles membros ali em quarentena para não se beneficiar das próprias reformas que estão sendo estabelecidas. Por isso que está virando uma pizza e não vai dar em nada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Isamar. Só que eu falei antes, a reforma política não termina agora. Pode-se, sim, com certeza, ainda fazer a convocação de uma constituinte para reformar aquilo que eles não estão reformando. Então, eu acho que até é perigoso não fazer reforma nenhuma, porque a população pode realmente se organizar, e tem entidades que estão fazendo isso, sim, a coalizão, por exemplo, está fazendo exatamente isso, na tentativa de propor uma reforma que os nossos deputados não querem, de fato, fazer. Pois não, vereador Rui? Agradeço a parte, vereador Alberi, só para reforçar um pouco a opinião, na verdade, eu sempre defendi essa ideia realmente, que é a reforma política, ela só poderá acontecer de fora para dentro. E aí o Isamar já colocou muito bem, que é a questão da Constituinte exclusiva. Exclusivamente para isso, se debruçar na reforma de forma aprofundada e fazer a reforma política. Eu acho que assim é possível de nós mexer nos privilégios
que existe, infelizmente, na política, e com a Constituinte exclusiva é possível isso acontecer. E isso vai tomando corpo, eu acho, com os acontecimentos que ocorreram agora recentemente, né? Com a tentativa do Cunha, o presidente lá, que não conseguiu fazer a reforma, não conseguiu, e, na verdade, como a Vossa Excelência falou, está tudo como era, né? Então, eu acho que é possível se repensar essa possibilidade aí da Constituinte exclusiva, realmente, como o vereador Isamar aqui colocou. Obrigado, vereador. Parabéns pelo assunto. Vereador João Pedro, por favor. Quero lhe cumprimentar pelo tema abordado. A reforma política é onde a sociedade, não digo a sociedade como um todo, mas o Congresso Nacional e parte da sociedade está se movimentando para a questão da reforma política. E o seu tema, e o senhor como professor bem explicado, isso vai multiplicar aí nos pontos da cidade e vai ajudar a comunidade a se envolver. E digo o seguinte, de que a questão da reforma política, nós precisaríamos eleger deputados por 2 anos, constituído por 2 anos, sem comprometimento com quem lá está ou com quem está de fora da sociedade interessado em eleger alguém lá para fazer algo de interesse comum, não coletivo. E, por outro lado, a questão do executivo, a não mais reeleição, eu pessoalmente eu acho que é uma boa. É uma boa. Eu acho que dá oxigena a sociedade como um todo, não dá os compromissos que os executivos assumem para a reeleição, né? Eu vejo de que isso é importante também nos poderes legislativos, que é bom. Eu estive fora 4 anos aqui da casa e foi salutar, foi produtivo, a gente volta maduro, né, com um olhar diferente, e que dá para fazer mais pela comunidade através do legislativo. Então, a reforma política tem que sim sair das bases, da própria sociedade, tem que ter um levante muito grande. E é isso que a Câmara de Vereadores está fazendo através dos senhores e dos outros colegas. Parabéns. Muito obrigado. Eu solicito os 3 minutos de vereador, se possível, presidente. Concedido. Até para fazer o nosso encerramento. E eu mostro para vocês agora o banner lá do seminário da reforma política, que vai acontecer ainda, 15, 16 e 17, lá no IFIB, com a presença do Dr. José André da Costa, que ele é padre, filósofo, do Dr. Luiz Cristiano Aires, juiz de direito aqui de Passo Fundo, bastante conhecido, e o padre Valdir Bongas, da CNBB. No dia 16, vai se tratar do tema qual a reforma política queremos, com o Valdevir Botti, lá do IFIB, e mais o mestre Leandro Scalabrin. E depois, no dia 17, vão ser oficinas que vão trabalhar esse tema. Então, vê que não está encerrada a questão da reforma nessa PEC esdrúxula dos deputados. Tem muita discussão ainda. E a coalizão, que hoje agrega exatamente 114 entidades, CNBB, OAB, a UNE, o Conselho Federal de Medicina, né, são entidades que estão realmente trabalhando, pedindo uma reforma política. Então, essas entidades que dão o apoio a essa coalizão, por isso se chama coalizão, é que provavelmente vão fazer uma proposta de uma PEC por iniciativa popular, com base na Constituição Federal, ou quem sabe até, Rui, propor que se convoque uma constituinte exclusiva. Eu, no início, lembro que não era muito favorável, mas da maneira que está sendo conduzida a reforma no Congresso Nacional, eu já estou quase apoiando que a Dilma, de fato, convoque uma constituinte para trabalhar esse tema. Estou dizendo, quase estou apoiando, não estou apoiando ainda. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Encerrada a comunicação, espaço do grande expediente, passamos à comunicação de líderes. Primeira bancada inscrita, a bancada do Solidariedade. Vereador Paulo Pontual. Cumprimentar o nosso presidente, nossos vereadores, nossa vereadora, comunidade que nos assiste
Quero cumprimentar o Valtair, que está aí na plenária, seja bem-vindo. E não adianta ficar tentando convencer meu colega aí que você já está comprometido com os partidos políticos. Não tem essa. Quero cumprimentar a PUP, que está ali presente, seja bem-vinda. E o Henrique Milan, que está nos assistindo aí. Eu gostaria o seguinte, de falar sobre, me procuraram no gabinete, sobre a dificuldade que os idosos têm de subir nos ônibus de Passo Fundo. Pediria para as empresas que revessem essa situação. Muitos idosos têm que ser puxados pela mão para conseguir subir, pela dificuldade que tem para subir nos ônibus, e estão pedindo para que haja uma complementação na escada, para essas pessoas conseguirem subir. Então, eu tenho certeza que as empresas procurarão, de uma forma ou de outra, ajudar os idosos para que tenham mais facilidade. Vivenciamos uma situação, eu sei que tem muitos funcionários públicos que fazem um trabalho muito bom dentro da nossa cidade. Mas sabemos também que tem alguns funcionários públicos que, de uma forma ou de outra, tudo eles acham que eles não têm que dar satisfação quando não é do departamento deles, ou que chegaram vereadores numa situação de fiscalização ou de liberação de um documento, não chegam na casa para conversar com as pessoas. Isso é muito triste e indignante a gente vivenciar isso. Houve uma situação onde houve um pedido de liberação de uma demolição e tinha ficado um banheiro lá, uma pecinha pequena. Esse fiscal foi até essa residência, vereador, certo? Chegou lá, olhou, não está demolido. Não chegou para conversar, não explicou para o proprietário de que ele teria que tirar aquele banheiro, simplesmente elaborou o documento contrário à confirmação da demolição da obra. Então, por que não chegar na casa da pessoa? Será que tem algum problema? Nós estamos falando de pessoas de bem. Nós estamos, pelo amor de Deus, eu pediria que os funcionários públicos tivessem um pouquinho mais de consciência e responsabilidade para fazer esse tipo de serviço. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próxima bancada, a bancada do PT. Vereador Isamar Oliveira. Senhor presidente, cumprimento a todos os vereadores demais presentes, os que nos assistem no canal 16. Senhor presidente, estivemos hoje na porta da fábrica da Semiato, Fábrica 1, junto com os trabalhadores que lá estavam reunidos numa mobilização com as lideranças sindicais, e devido a situações que têm se criado lá com relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que está sendo descontado dos trabalhadores e não está sendo repassado, não está sendo pago, com relação a empréstimo em folhas, e alguns trabalhadores estão tirando férias, também não estão recebendo as suas férias. Estivemos junto com os trabalhadores também falando sobre essa problemática da terceirização e a precarização do trabalho no país, com essa PEC que tramita no Congresso Nacional. Mas, por outro lado, queremos aqui parabenizar o telejornalismo da RBS TV, que hoje, no seu Jornal do Almoço, trouxe ao conhecimento da população de Passo Fundo algo que nós já tínhamos trazido na sessão anterior, com relação ao Caique Seck, ao ginásio, ao complexo total do Caique Seck, que está um abandono, um perigo para as crianças que lá estudam. E nós, que trouxemos essa matéria ao conhecimento da população aqui, já na sessão passada, ficamos muito apreensivos com tudo que lá está acontecendo, e cumprimentando aqui o nosso amigo Renato Calassara, e realmente foi mostrado hoje na íntegra, para toda a comunidade ver, o desleixo, o abandono daquele ginásio.
E aí eu via o argumento da diretora, o argumento do professor Brandão, de que limpa de dia e de noite sujam, de que arrumou isso, mas caiu aquilo, mas as imagens são claras, está lá, está gravado, é um abandono de não é de hoje, até quem sabe, seja da administração anterior que venha isso aí, mas é um abandono, é o bem público, é o risco que as crianças estão correndo, de lá estarem brincando no ginásio, numa escola, e de repente, com aquela água, com aqueles fios à mostra, ter lá um acidente, um caso grave. Aí os pais estão trabalhando, as crianças estão no colégio, pode se dar uma catástrofe. Nós temos que ter cuidado com esse problema. Aqui na Petrópolis já caiu uma viga do ginásio municipal. Então, nós pediríamos mais uma vez a atenção do senhor prefeito e do senhor secretário de Saúde, de Educação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Só fazer uma consulta aqui, que a liderança do PMDB está aguardando um documento para pronunciamento na sua comunicação. Eu consulto a liderança do PDT. Vereador Sidney Ávila, se pode ocupar o espaço nesse momento. Então, Vossa Excelência dispõe do tempo de 3 minutos, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, eu venho a essa tribuna em nome da bancada do PDT, em primeiro lugar, parabenizar o vereador Alberigrando, nosso colega de bancada, pelo seu grande expediente e por nos trazer a toda a comunidade de Passo Fundo que nos assiste nessa tarde, essas informações tão necessárias para que a comunidade tenha conhecimento do que acontece de fato com a política brasileira. O Parlamento Federal não quer fazer mudança, Rufa. Eles querem mudar os executivos, mas não querem mexer no seu processo, no seu poder. E aí é onde trava toda a política brasileira, trava no Congresso Nacional. E nós vimos aí a questão da reeleição, que votaram, vereador Marcos, vereador Isamar, para acabar com a reeleição no Executivo, mas nos parlamentos continua ainda a reeleição como cargos hereditários, que se torna um profissionalismo político, e isso não é bom para a democracia. Teria no máximo 2 mandatos em todos os legislativos. Seria bom para a democracia. Um vereador fez um bom trabalho, pode ocupar um espaço estadual, federal, prefeito, vice-prefeito. Seria uma forma democrática de abrir espaço para outros segmentos da sociedade. Mas, infelizmente, hoje, o Congresso Nacional trava as reformas políticas profundas que precisa ser feita no Brasil. E eu venho, vereador Isamar, compactuar a sua fala, quando o senhor fala do Caíque Seque, que é um símbolo do descaso dessa administração com a educação no município de Passo Fundo, aonde o professor Eduardo, eu trouxe ele no meu grande expediente, numa gravação que ele fez, falando sobre a situação que se encontra, vereador Rufa, a educação no município de Passo Fundo. Desde o tratamento com os professores, desde a falta de servente nas escolas, desde a má qualidade da merenda, desde tantas coisas que faltam na educação, que as escolas não podem dar o intervalo do recreio porque não tem muro nas escolas. As crianças têm que ficar em sala de aula 4 horas consecutivas. E aí a sobrecarga dos professores é muito grande. E quando viemos aqui, criticamos que tiraram o dinheiro de qualificar para colocar no uniforme, vereador Marcos. E aí somos rechaçados, somos criticados, vereador Paulo Pontual. Então a educação no município, vereador Patúcio, eu queria que me acrescentasse os 3 minutos de vereador. Pedido, vereador. Então,
Colegas, nós vimos uma realidade em Passo Fundo. O descaso com a educação. Pupi, você que é uma liderança de bairro, não é aqui jogar palavras ao vento ou criticar por criticar, mas está havendo um grande descaso com a educação na atual administração para cumprir promessa de campanha para dar uniforme escolar. Assistencialismo, que não é prioridade na educação de Passo Fundo. Falta segurança, falta qualidade na educação por causa do desleixo dessa atual administração. Está desleixada a educação, acabaram com o turno integral, acabaram com o Mais Educação, acabaram, vereador Pedro Danelli. Estão acabando com a qualidade da educação e não é por culpa dos professores, é por falta de gestão, senhores. É por falta de liderança que vem a educação com uma qualidade, de aumentar o número das escolas incluídas no Mais Educação, de aumentar o turno integral nas escolas. Mas ao contrário, o exemplo do Kaique Seck, um desleixo, vereador Isamar, o abandono da qualidade da educação no município de Passo Fundo. Lhe concedo uma parte, vereador. Vereador Sidney, vou procurar trazer a reportagem da RBS TV, quem sabe para a próxima sessão, e quero colocar aqui para os vereadores tomar conhecimento, aqueles que não assistiram, e para aqueles que ainda não assistiram em casa, também ter conhecimento do que nós não estamos inventando nada. Eles vão ver com os próprios olhos. É essa a nossa intervenção. Obrigado. Não tem como fugir da realidade. Nós não estamos fugindo da realidade, nós não estamos aqui cobrando por cobrar. É uma realidade que o povo de Passo Fundo vê pela imprensa. E aí vende uma imagem falsa, a imprensa, setores da imprensa, vereador Marcos, que são comprados com dinheiro, não mostram isso. Fazem a propaganda mascarada do uniforme como um grande programa de governo. Mas vai ver a essência do que acontece nas escolas, isso a imprensa não está colocando. Mas se elas abrissem, veriam o sucateamento que essa administração está fazendo com a educação no município de Passo Fundo. É essa a realidade que nós vivemos hoje. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador. Próxima bancada, a bancada do PMDB. Vereador João Pedro Nunes. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste pelo canal 16, demais convidados que prestigiam a sessão na tarde de hoje. Senhor presidente, nós, há muito tempo, nessa tribuna, grande maioria dos vereadores tem falado sobre o Pacto Federativo. O Pacto Federativo entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Porque a realidade nos municípios, as dificuldades se encontram nos municípios. O cidadão bate na porta da prefeitura, reivindicando as suas necessidades. E, por outro lado, os recursos arrecadados no município reforça, sim, o governo federal. Percentual de 100 recolhidos, R$60 vai para o governo federal. Vem de lá informe de emendas parlamentares, programas como PAC 1, PAC 2, programas de governo do governo federal, vem em forma de programas ou vem em forma, muitas vezes, de migalhas. Então, aqui em nome do vereador Rufa e do vereador Paulo Neck, o meu nome, estamos convidando para um encontro que vai acontecer aqui dia 3/6, às 19h30, né, vereador Rufa? Aqui na universidade, aqui na biblioteca, criado e proposto pelo deputado Vilmar Zanquim, presidente da Comissão Especial do novo Pacto Federativo. De grande importância, um tema importante para a comunidade discutir, lideranças da sociedade, Passo Fundo e região, que é importante nós, nesse momento,
discutirmos a questão dos nossos orçamentos, dos nossos recursos arrecadados nos municípios e sentimos a necessidade do governo do Estado, a dificuldade que o governo do Estado tem enfrentado para pagar pelo menos a folha de pagamento. O ano passado foi feito projeto de lei passado pela Câmara dos Deputados, era para ter acertado até o final do ano. O governo federal não sinaliza para esse ano repasse e um reordenamento da dívida do Estado. Então, está sinalizando para o próximo ano, 2016. Vocês não imaginem como o governo do Estado vai chegar até o final do ano com os recursos escassos aqui no Estado. Por isso que temos que discutir, sim, o Pacto Federativos e reforçar o nosso Estado e reforçar os nossos municípios. Senhor presidente, eu peço 5 minutos de comunicação de líder. Concedido, vereador. Então, convidamos a comunidade de Passo Fundo, senhores vereadores, para que na próxima quarta-feira, dia 3/6, às 19h30, liderado pelo deputado estadual Vilmar Zanquim, aqui na UPF, aqui na biblioteca da UPF. Por outro lado, senhor presidente, eu vejo de que Passo Fundo, e todos os senhores sabem, e representam os segmentos da população, de que Passo Fundo é um polo educacional, um polo do comércio, um polo da saúde. Passo Fundo tem crescido por trazer pessoas de fora e apostar aqui em Passo Fundo por diferentes serviços que Passo Fundo presta. Pois quero dizer de que a educação pública, municipal, estadual, particular, primeiro e segundo grau e grau superior, ela vai indo muito bem, obrigado. Está indo um trabalho exemplar dos professores, dos APPs, dos CPMs, dos conselhos escolares, das direções de escola, e que a nossa rede municipal de educação, ela é levada pelos professores, diretores, juntamente com a secretaria e com o orçamento que ali está e que ali suporta todo esse trabalho. Não podemos aqui, senhor presidente, generalizar que a nossa educação do município de Passo Fundo está muito mal. Não. A comunidade que nos assiste pelo canal 16, ela poderá dizer, nós temos excelentes professores formados no grau superior, no mestrado, doutores, trabalhando na rede municipal de educação. São eles que levam adiante estudos de polos, estudos das nossas realidades de cada criança, de cada comunidade de Passo Fundo. Está indo muito bem a rede municipal, porque ao longo dos anos vem se apostando na rede municipal de educação. Se há problemas, como no governo passado, no governo anterior, há problemas. Mas não posso dizer que no governo DIP foi mal, a pior a educação. Não, foi muito bem. Tinha problemas. Mas está indo muito bem a educação. No governo do prefeito Luciano está indo muito bem a educação, tem os seus problemas. O gestor foi eleito, o secretariado foram convidados pelo prefeito para ir resolvendo e solucionando os problemas que tem na educação e projetando a educação para o futuro. Então, não podemos generalizar que a educação de Passo Fundo municipal está mal. Não, senhor. A educação municipal de Passo Fundo vai indo muito bem, obrigado. E parabenizo aqui as comunidades, os professores, diretores, pais, APPs, CPMs, pelo trabalho em conjunto que vem fazendo. E o próprio Executivo Municipal. Ninguém está interessado, que é o principal instrumento de uma sociedade para combater a corrupção, a pobreza, a miséria, o principal instrumento é a educação. Queremos sim ter crianças bem atendidas, jovens bem atendidos, para que sejam um sujeito de transformação do amanhã. Por isso que o governo municipal, os governos que passaram, aplicaram os recursos em lei e muito mais do que isso,
e respeitando o processo educacional de escolha de diretores, né, escolha dos próprios coordenadores pedagógicos. Por isso que a rede municipal é uma das melhores do Rio Grande do Sul, porque os gestores que passaram, e o nosso atual gestor, que é o prefeito Luciano, está se aplicando à educação. Por isso que veio nessa tribuna aqui, com maior legitimidade, e tenho certeza que visito as escolas municipais, a escola de educação infantil, as estruturas são das melhores. Temos problema, mas não vamos generalizar. Em grande maioria, ótimas escolas, ótimos professores, ótimas comunidades. Parabéns ao secretário de Educação e o gestor público municipal, que é o prefeito Luciano, e parabéns aos ex-prefeitos que contribuíram, sim, para ter uma grande rede municipal, inclusive o prefeito Dip, inclusive o prefeito Júlio Teixeira. Próxima bancada na comunicação, bancada do PP. Vereador Marcos da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, telespectadores da TV Câmara, senhoras e senhores presentes. Mas, senhor presidente, o que me traz à tribuna hoje é para prestar uma nota de esclarecimento, porque na quinta-feira eu fui questionado, vereador João Pedro, por 2 CCs ou FGs, um CC e um FG da Codepas, que eu, vereador Marcos, queria fechar a Codepas. Que bom se eu tivesse esse poder, né? Mas não a fecharia de forma alguma. Aí até argumentei com um ex-colega meu do transporte coletivo e outro, um CC da atual administração, o vereador Pedro Danelli. Questionei com eles que eu não tenho poder para isso. Quem tem o poder para isso é o prefeito. É o prefeito. Eu não tenho poder para isso, mas se fechar a Codepas, fecha-se pela pessoa que realmente tem o poder para que a mesma feche, que eu acredito que não vai fechar em momento algum. Eu peço para acrescentar meus 5 minutos de comunicação urgente, concedido, líder, presidente. Então, venho com a nota de esclarecimento para esclarecer, principalmente para a população de Passo Fundo, da minha ideia de criar a CPI e que ela seja instaurada. Venho por meio deste explicar e esclarecer à população de Passo Fundo e também aos trabalhadores da empresa Codepas que a criação da CPI de minha autoria tem como objetivo apurar o sucateamento da frota de ônibus da Codepas, especialmente nos últimos 5 anos. Ressaltamos que o sucateamento da frota é fato notório, tendo ocasionado reclamações reiteradas dos usuários. Sendo assim, é obrigação de todos nós, parlamentares, envidar esforços no sentido de apurar o fato, bem como prevenir eventuais riscos por parte dos usuários. O prazo da referida CPI é de 6 meses a contar da instalação. Portanto, hoje, venho esclarecer que qualquer comentário fora do que é proposto pelo requerimento protocolado no dia 18 de maio de 2015 não condiz com a verdade. São tentativas maldosas de pessoas que querem que a CPI traga resultado. Querem que a CPI traga resultado positivo através de sua investigação. Esta CPI tem o dever de buscar esclarecer através de uma investigação séria e apresentar à população passofundense do porquê não está sendo investido em manutenção nos coletivos da empresa, trazendo desta forma visíveis transtornos na qualidade do transporte coletivo de nossa cidade, no que diz respeito à falta de coletivos que apresentem boas condições de trafegabilidade. Outra importante questão é a segurança colocada em risco à nossa população usuária destes coletivos e aos trabalhadores dessa empresa, por não haver manutenção adequada, pois são muitos os relatos que os coletivos trafegam sem assentos e encosto nos bancos, portas danificadas, problemas de freios como já ocorridos,
E também em dias de chuva, alguns coletivos até chover, chove dentro. Contudo, pelo breve exposto, necessita investigar o porquê de não haver investimento em manutenção da frota, prejudicando milhares de usuários que diariamente precisam utilizar desses coletivos e também todos os motoristas e cobradores. Então, seria esse o esclarecimento, principalmente para a nossa população e também para os trabalhadores do transporte coletivo da empresa Codepas. Então, deixo bem claro que esse rapaz que me questionou, vou citar o sobrenome dele, o do Weber, e o CC da administração, Alexandre. Então, deixar bem claro para eles, como já fiz o comentário com eles, vereador Hernani Laimer, no sentido de que, quando o senhor do Weber exercia a profissão de cobrador e foi candidato a vereador, a fala era uma. Depois, no momento que ele ganha uma função gratificada, a fala é outra. E eu comentei com ele que a minha fala continua sendo a mesma. Meu comprometimento em campanha, em momento algum, eu fiz algum comentário do meu não comprometimento em campanha. Então, eu me comprometi com uma causa, eu tenho que manter a minha palavra. Então, e quanto, quero fazer outro comentário, vereador Hernani Laimer, que nessa tribuna, Vossa Excelência, que eu tenho o maior respeito pela sua pessoa, fez um comentário que eu venho a essa tribuna só falar mal da administração. Muito pelo contrário, vereador Hernani Laimer, muito pelo contrário. O que eu estou questionando, tá, que já foi... já saiu até comentários de vereador de uma pauta só, numa coluna num jornal local, que a colunista está totalmente equivocada, porque ela não trata de vir saber da atuação dos vereadores na Câmara. Então, deixar bem claro para Vossa Excelência que, em momento algum, eu vou concordar com esse estudo de mobilidade urbana e rural, pelo prazo que está se estendendo. É nesse sentido, vereador Laimer. Então, como eu já falei, tenho o maior respeito pela sua pessoa, eu acho que é muita demora, é muito gasto do dinheiro público, no sentido de que o resultado da mobilidade urbana e rural foi, sim, da implantação da pista preferencial para o transporte coletivo de Passo Fundo e que ainda não aconteceu. CPI da Codepas, quando eu venho fazer o comentário, o que a atual administração, eu não costumo aqui falar de administrações anteriores, eu sempre procurei fazer a fala nessa tribuna, porque o que vale é a administração a partir de agora. O que não foi feito não adianta a gente fazer comentário, porque não vai resolver, então vamos fazer daqui para frente. Então, deixar bem claro que é bem simples a CPI da Codepas, gente. A CPI da Codepas, o que tem que acontecer é manutenção da frota, é respeito pelo nosso usuário, vereador Rufa. Porque amanhã ou depois, como o usuário está correndo risco, vamos que aconteça que nem aconteceu no ano passado, faltar freio no ônibus. Gente, nós estamos carregando vidas, estamos carregando pessoas. Então, é nesse sentido, mas em momento algum, eu quero deixar bem claro aqui, tá, que as minhas críticas, eu quero que elas sejam construtivas. Então, é óbvio que se as coisas acontecerem, eu vou vir falar bem da administração atual, vereador Lorne. Entende? Então, quero deixar bem claro que não é nada de pessoal contra o prefeito Luciano Azevedo, contra os colegas vereadores da situação, muito pelo contrário. É que eu fiz uma campanha de comprometimento com a população de realmente fiscalizar. Então, é o meu trabalho, é o trabalho de todos nós. Então, quero deixar bem claro aqui que é só acontecer as coisas que esse vereador vai vir aqui e vai falar bem da administração. Obrigado, senhor presidente. Próxima bancada na comunicação, bancada do PCdoB. Vereador Alex Necker. Boa tarde,
colegas vereadores, presidente, saudar os amigos que prestigiam a sessão no dia de hoje, presidente do PRB, o Josemar, o pastor Fernando Natalino, elogiar aqui, e não fiz isso em parte durante o grande expediente do vereador Alberi, porque considerei que ele precisava de um tempo para esmiuçar um assunto, que é a reforma política, que tem, vereador Padre Wilson, chamado a atenção de todos, porque nos parece que no fringir dos ovos, de tudo que se discutiu, pouco se mudou. E este vereador pensa que melhor foi assim. Porque o que se avizinhava, vereador Rui Lorenzato, neste momento que nós vivemos, e que o Congresso Nacional vive, e aquilo que já foi dito e redito e repetido por vários aqui, de que nós temos um Congresso extremamente conservador e fisiológico, um dos mais dos últimos tempos, desde a redemocratização. O que se avizinhava, presidente Patucci, o senhor que esteve em Brasília e fez uma declaração aos órgãos de imprensa bastante forte, decepcionado, o que se avizinhava era um cenário muito duro para aquilo que, pessoalmente, eu, como parlamentar do PCdoB, defendo a respeito de uma reforma política. A reforma política que a população quer e que os democratas, aqueles que têm compromisso com a mudança social de um país, querem é mais democracia, mais possibilidade de participação. Vereador Tassi, que nós possamos ter uma reforma política que efetivamente represente aquilo que a população brasileira quer, que está formatado na proposta feita por inúmeras entidades, como a OAB, a CNBB, a UNE, a CTB, a CUT, os movimentos sociais como um todo, mas que, infelizmente, nesse processo de debate que foi marcado nessa primeira etapa do Congresso Nacional, não se fez presente. Então, se a reforma não mudou muita coisa, essa primeira leva de votações, presidente Patucci, há de se comemorar, do meu ponto de vista, porque nessa batalha que nós tivemos no Congresso Nacional, evitou-se o pior para a democracia brasileira. Obrigado, presidente. Próxima bancada, a bancada do PSB. Vereador Wilson Liu. Presidente Patucci, demais vereadores, comunidade aqui presente, quem nos acompanha pela TV Câmara. Gostaria de tratar de forma rápida 4 assuntos e já peço meus 3 minutos de vereador que sejam acrescidos. Concedido, vereador. Muito obrigado. A primeira palavra é ligado... no dia 10 nós teremos uma sessão solene aqui na Câmara para reconhecer o trabalho que foi feito ao longo da história pelo Colégio Ceci Leite Costa, o Instituto Educacional Ceci Leite Costa, que completa 50 anos, então uma história grande, uma história longa e muitas pessoas, inclusive aqui tem vereadores que estudaram lá, né, vereador Rufa. A mãe do nosso prefeito foi uma das primeiras professoras de português lá no Instituto Ceci Leite Costa, que na época se chamava Colégio Ceci Leite Costa, e que prestou um trabalho muito importante para a nossa sociedade. Então, dia 10, convido os vereadores e a comunidade que nos acompanha, e toda a comunidade ligada ao Ceci Leite Costa, alunos e ex-alunos, professores e ex-professores, para participarem deste momento especial. Nós tivemos hoje de manhã também, presidente, no Ministério Público, aqui na nossa cidade, com o promotor Ledur, tratando com a comissão da BR-285, e o vereador Pedro Danelli é o presidente, ele me pediu que a gente tratasse disso, porque ele não tem espaço suficiente hoje, mas nós estivemos lá oficiando e com 5, 6 mil assinaturas que foram juntadas ao processo, desse processo todo da busca da duplicação da 285 no trecho urbano aqui da nossa cidade.
e fomos acompanhados por um grupo de empresários, que foram eles que foram se organizando e foram coletando, Laimer, as assinaturas do abaixo-assinado para que a gente possa ter força. E agora, no dia 9, às 11 horas, nós teremos aqui na Câmara de Vereadores, possivelmente no plenarinho, a reunião com esse mesmo grupo, a comissão, os empresários, com o Ministério Público Federal, tendo em vista que esse trecho urbano aí da 285 é de responsabilidade do DENIT. Mas somando forças para que a gente possa agora dar o próximo passo de conseguirmos, vencido o estudo de viabilidade econômica e ambiental, para que a gente possa, então, passar para a contratação do projeto. Tendo em vista que esses 15 anos que a rodovia ficou concessionada, nós perdemos tempo e, de fato, nada foi possível fazer e Passo Fundo ficou para trás. E aquilo que está projetado para os próximos 20 anos, presidente, segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, ainda não consta esse trecho. No Duplica RS constavam 8 quilômetros de duplicação. Só esse trecho dá isso e um pouquinho mais. Então, só para os senhores terem uma ideia da dificuldade que será, mas, ao mesmo tempo, nós estamos mobilizando as bancadas já federais e vamos precisar da força dos 21 vereadores para mobilizarem seus representantes a nível federal, para que a gente consiga, de fato, força política para que isto avance e cremos que realmente vai avançar. Na questão da reforma política, é o terceiro assunto, quero saudar o vereador Alberi e penso que ele colocou muito bem as discussões e também sua opinião particular. Na questão que sempre vem sendo levantada, constituinte exclusiva ou não, eu confesso que ainda não tenho opinião fechada e formada sobre isso. Mas, a princípio, como tese, vereador Sidney, não sou favorável à constituinte exclusiva. Eu sou favorável, sim, que a sociedade se mobilize e se movimente e que possamos, em 2018, via consciência popular, nós conseguirmos mudar isso. Porque isso significa que nós estamos jogando fora nosso dinheiro. O Brasil está jogando fora o seu dinheiro, os seus recursos, se aquele grupo que está lá não é capaz de nos representar. Alguém poderia dizer, mas vereador, eles não estão nos representando, não estão fazendo o que queremos. Também não o estão fazendo porque nós não conseguimos exigir o que queremos. Porque muitas vezes nós também, como população, entramos nas negociatas que aí vão sendo feitas. Eu penso sim que a sociedade nem que tenha que entrar de reio no Congresso Nacional e botar fora aquela cambada, mas eles são pagos para isso. E são muito bem pagos para nos representar e para fazer aquilo que o Brasil precisa nesse momento histórico. Volto a dizer, não tenho opinião fechada ainda, mas por hora não sou favorável à constituinte exclusiva, porque nós já vimos esse filme e não vai dar em nada. E, finalizando, nós vamos ter no dia 15 de junho, nós vimos antes o vereador Alberi colocando, vai ter nesse mesmo dia, vai acontecendo a continuidade do debate da reforma política no IFIB, mas também, ao mesmo tempo, na Faculdade Anhanguera, teremos uma grande audiência pública, vereador Sidney, discutindo a questão da maioridade penal. Então, vai estar aí a Assembleia Legislativa presente, através da Comissão de Direitos Humanos, e a comissão aqui da reforma política também vai estar junto e vai estar ajudando a coordenar os trabalhos, e os vereadores da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara também estão convidados para que a gente possa fazer uma boa discussão e não simplesmente imaginar que, de repente, diminuir ou aumentar a maioridade penal estejam resolvidos os problemas da nossa sociedade, da violência da nossa sociedade. Talvez estejamos aumentando o problema. Então, dia 15 de junho, às 19h30, na Faculdade em Anhanguera. Muito obrigado, presidente. Próxima bancada do PPS. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente e telespectadores da TV Câmara. Mas, senhor presidente, a última estada que eu tive aqui nessa tribuna, senhor presidente, eu citei que, conforme a mídia, Padre Wilson, o Partido dos Trabalhadores é tido como o maior lesador em termos de
corrupção na história do nosso país, Padre Wilson. Isso não é invenção minha. Isso está na mídia. Os senhores podem fazer uma análise e vamos chegar a essa conclusão. Vereador Isamar, meu amigo, e que lhe considero muito, o vereador Isamar veio aqui, logo após a minha colocação, com uma tabela. E, vereador Isamar, o senhor sabe que aqui o que a gente fala pode confundir a comunidade. Por isso que eu estou utilizando esse espaço para esclarecer a comunidade. Senão eu falo aqui em alhos e o senhor fala em bugalhos e fica tudo a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Eu disse que essa pesquisa, vereador Isamar, o PT é tido como o partido que mais lesou financeiramente com roubos. A mídia toda fala, eu acredito que o senhor deve ter, o senhor inteligente, o senhor deve ter chegado a essa conclusão. Mas não vou agora tocar em detalhes. E o senhor aqui, para me rebater as minhas colocações, acho que o senhor está bem mal assessorado, inclusive. Lhe deram uma tabela aqui, vereador, e o senhor disse aqui, não, vereador Leimer, o seu partido roubou muito mais que o meu. As corrupções do seu partido são muito maiores. Aí, vereador Isamar, eu fui fazer uma pesquisa, eu falando em corrupção de governo, o senhor me apresentou aqui, eu gostaria que a TV Câmara mostrasse, uma tabela de corrupção eleitoral, ou seja, uma pesquisa que foi feita do ano de 2000 a 2007, onde o PPS teve 14 casos, ou seja, 4,1 de corrupção eleitoral de políticos caçados, 4,1, e o seu PT 10 casos. Então, vereador Isamar, nós temos que utilizar essa tribuna para fazer um debate sadio e verdadeiro, porque senão eu digo um fato aqui me referindo à corrupção que está tendo nesse seu governo, uma corrupção disseminada, e o senhor vem me falar em corrupção eleitoral, tentando iludir a comunidade que o meu partido roubou mais que o seu. Mas não é verdade, eu estou falando em uma coisa e o senhor noutra, e tentando passar para a comunidade a mesma coisa. É só um momento de esclarecimento, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próxima bancada, a bancada do PTB. Vereador Márcio Tassi. Senhor presidente, senhores vereadores, essa discussão de partido A, partido B, partido C não vai nos levar a lugar nenhum, porque, infelizmente, o partido é feito de seres humanos e seres humanos têm dessas falhas, alguns mais, alguns menos. Mas o que me traz a essa tribuna é o assunto da reforma política. E eu, ouvindo aqui os colegas vereadores, ouvindo a fala do presidente na imprensa local, venho aqui, vereador presidente Patucci, concordar com Vossa Excelência. Tive o desprazer de acompanhar uma votação ao vivo ali da reforma política que falava a respeito das coligações. A maneira que o Congresso trabalha, a maneira que são feitas as votações lá, eu me senti, não decepcionado, vereador, me senti envergonhado de fazer parte, de dizer que aqueles cidadãos que estão lá são meus representantes. Eu não me sinto representado por aquele Congresso Nacional. Aquilo lá é uma vergonha. A gente aqui fica discutindo ideologia, fica discutindo as formas mais corretas de trabalhar na política. E quando vê naquele Congresso, aquilo é totalmente umbiguista. Congresso umbiguista. Cada um olha para o seu umbigo e não estão nem aí para o resto do país. O que eles fizeram conosco foi um deboche. Foi um deboche. Anunciaram uma reforma, isso que ainda conseguiram votar alguma coisa, porque o presidente Cunha lá ainda está se demonstrando macho de colocar em votação. Porque a todo momento alguém quer retirar de votação para ir para uma comissão, para ir não sei para onde, para não votar. Porque o Congresso ficou há 20 anos sem votar nada. Então, de tudo isso, pelo menos tem o presidente, não estou defendendo a figura do Cunha, não sei se ele é bom ou ruim, mas como presidente, ele está colocando as matérias em votação. Pelo menos isso. Agora, as votações, vereador Berigrande, eu fiquei
decepcionado, fiquei triste, não me sinto nem um pouco representado. E de toda aquela reforma que nós, brasileiros, sonhávamos, vai se resumir ao fim da reeleição. Muito pouco para um país que precisava mexer fundo, sim, na reforma política. Mexer muito fundo, mas não vai ser mexido em nada. Isso me lembra uma frase, não sei se foi do Grêmio ou do Inter, uma vez, que estava um técnico para cair. Daí entrevistaram o presidente, daí o presidente falou bem assim: nós vamos mudar não mudando. Esse é a nossa reforma política. A mudança vai ser não mudar nada. Continua tudo do jeito como está. E a população que saiu às ruas aquela vez, passivamente assiste esse deboche do Congresso Nacional. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próxima bancada, a bancada do DEM. Antes de passarmos à comunicação de vereadores, eu solicito o espaço da presidência e peço ao senhor segundo secretário que ocupe... Pois não, vereador. Presidente, eu gostaria, antes do senhor dirigir à tribuna, pedir a retirada do requerimento de nossa autoria, que solicita o desarquivamento do projeto de lei que trata das parcerias públicas e privadas, para que a gente possa debater na próxima sessão com a presença de todos os colegas que hoje se encontram ausentes. Nós Obrigado. atendemos a solicitação do autor quanto ao desarquivamento do projeto de lei 123/2013, retirando o mesmo da ordem do dia. Com a palavra o vereador, presidente Márcio Patucci. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia na tarde de hoje, telespectadores do canal 16, eu subo essa tribuna primeiro para fazer um breve relato da nossa viagem a Brasília, aonde estivemos, na verdade, eu e o vereador Pedro Danelli, realizando e executando algumas ações na capital federal, e, por coincidência ou não, nós conseguimos, Padre Wilson, acompanhar de perto, quem sabe, uma das mais importantes e mais decepcionantes decisões do Congresso Nacional, que foi a reforma política. Mas, antes de falar dela, quero apenas passar uma informação à nossa comunidade, que em relação ao nosso canal aberto, já temos mais um avanço, que a Anatel, que é o órgão regulador e que vai disponibilizar, já tem um canal definido, canal 42 aberto, apenas faltando a liberação e a homologação pelo Ministério das Comunicações, vereador Ávila, para que o quanto antes nós já tenhamos o nosso tão sonhado canal aberto. Então, mais um passo que essa casa faz, mais um passo que nós fomos atrás e estamos conquistando, né? O nosso desejo é que até o final do ano, quem sabe, nós possamos já ter as primeiras transmissões em canal digital aberto. Então, o canal já tem, é o canal 42, faltando apenas, então, a homologação por parte do Ministério das Comunicações. Em relação ao nosso aeroporto, nós procuramos lá também o deputado Afonso Mota, que é o deputado do PDT, ele que tentou uma agenda da nossa visita ao ministro Padilha, o ministro estava na Europa, não pôde nos receber, mas assegurou o deputado Afonso Mota que, em face dos cortes de recursos da União, do contingenciamento de recursos, que aquilo que está sendo afetado ao Ministério da Aviação Civil, Passo Fundo pode ficar tranquilo que vai ter, sim, os seus 44 milhões para investimento no aeroporto. Então, era uma preocupação que nós tínhamos, vereador Pelicioli, se perderíamos ou não também esses recursos, como outros tantos recursos em outras áreas estão sendo cortados. Em relação à BR-285, vereador Padre Wilson, nós também solicitamos uma audiência junto ao Ministério dos Transportes, né, que tem a coordenação do DENIT. O vereador Pedro Danelli, que é o presidente da comissão, assim entendeu que isso é uma força a mais que nós podemos fazer, realmente com quem define essas questões
da duplicação, da recuperação, da sinalização e da segurança da BR-285. Em relação à reforma política, obviamente que os vereadores que me antecederam falaram um pouquinho da sua expressão, um pouquinho do seu sentimento, e é realmente aquilo que nós presenciamos lá, né? Um mundo de faz de conta. Para vocês terem uma noção, na quarta-feira de manhã, na abertura de um dos eventos da Marcha em Defesa dos Municípios, com a presença do presidente do Senado, com a presença do presidente da Câmara, foi dito que havia um consenso entre as bancadas pelo fim das coligações na proporcional. Isso na quarta de manhã. Na quinta-feira à tarde, quando o processo é encaminhado ao plenário da Câmara dos Deputados, obviamente que esse consenso ele se perdeu, né? Ele se perdeu, e nós sabemos por que se perdeu, né? Que o individualismo, a política local, os currais eleitorais falam muito mais alto do que uma política ampla, uma política reformista, uma política de Estado que é realmente encarar a reforma como um dos grandes vetores pela mudança do país. Não fizemos, e infelizmente nós vamos continuar na mesma. E para terminar, eu quero aqui reforçar o convite feito pelo vereador João Pedro Nunes e vereador Rufa, dessa reunião no próximo dia 3 de junho, quarta-feira, às 19h30, na UPF, na biblioteca, campus da UPF, né? Que está sendo protagonizada pela Assembleia Legislativa e o comando do deputado Vilmar Zanquim, sobre o Pacto Federativo. O Pacto Federativo foi um tema de debate, um tema de discussão também nas reuniões e nas agendas em Brasília, e o que nós vimos lá no auditório, com mais de 6.000 participantes, prefeitos, vereadores, secretários, todos eles num único choro, num único coro, né? reclamando a falta de consideração da União com o Estado e os municípios em relação à redistribuição dessas verbas. Vejam, senhores, que só da desoneração do IPI, da linha branca, mais de 129 bilhões de reais deixaram de ser repassados aos estados e aos municípios, desde quando foi implementada essa medida como uma política anticíclica, né, que o governo federal adotou a partir de 2008, a partir de 2009, tendo em vista a crise, e que isso comprometeu fortemente os repasses, as receitas municipais, e tendo em vista que as despesas elas continuam aumentando numa escala absurda. E uma grande reclamação foi porque a União desonera impostos que muitas vezes não caem nos cofres dela e acabam prejudicando prefeitos e governadores do Estado que sequer participam dessas decisões. Então, houve também por parte da CNM, da Confederação Nacional dos Municípios, a apresentação de 14 propostas de alteração legislativa, alteração de emendas constitucionais, alteração em legislações ordinárias existentes, que tenham o interesse, o benefício de atender aos municípios brasileiros, sobretudo aos municípios que têm as suas rendas e as suas arrecadações efetivamente à base do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Então, houve sim uma grande discussão, nós e o vereador Pedro Anelli participamos de todos os debates, compreendemos e aprendemos muito, isso foi muito importante, e sem sombra de dúvida, aquilo que acontece em Brasília muitas vezes é desconsiderado a participação dos municípios. Temos que reafirmar o Pacto Federativo, temos que reafirmar o movimento municipalista de redistribuição dessas receitas, porque aqui não adianta o governo federal querer implantar programas na área de saúde, não adianta o governo federal querer implantar programas assistenciais que somente os municípios cabe a responsabilidade e muitas vezes o recurso sequer chega, né? Vejam, os senhores, que só de restos a pagar, a União deve quase 40 bilhões de reais aos municípios brasileiros, de restos a pagar, programas que foram empenhados, obras que foram iniciadas e que o dinheiro propriamente dito não veio aos municípios.
E a gente sabe, quando não vê o recurso federal e a obra já começou, obrigatoriamente tem que haver a retirada de recursos próprios, recursos originários dos municípios, para tapar esse furo, que é um furo exclusivo da União. Então, eu encerro aqui dizendo que esses temas foram todos eles debatidos e acompanhados por mim, pelo vereador Pedro Danelli, que na sequência nós teremos a oportunidade de dialogar com a nossa comunidade sobre eles. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, presidente. Passamos à comunicação de vereadores. Está escrito o vereador Aristeu da Lalana. Ausente, está escrito o vereador Alex Necker. Colegas vereadores, retorno a esta tribuna para repercutir o que foi, vereador Tiaquinho, o senhor que esteve lá presente também, o dia de domingo na área do esporte municipal. Pela manhã, vereador Pedro Danelli, acompanhamos a abertura do Campeonato Amador de Futebol de Passo Fundo, que completa 90 anos, um marco. Esse ano premiará o campeão com o troféu Bebeto, Canhão da Serra. Uma linda festa, abertura, com um grande jogo. Para quem gosta de resultado, vereador Isamar, do resultado, 19-1 é um grande resultado. À tarde, juntamente com o vereador Gleison, vereador Uhu, vereador Tiaquinho, pudemos acompanhar a realização do chamado Grenal da Paz, que é realizado já pela 6ª edição, vereador Hernani Leimer, lá no bairro Záquia, e que a cada edição melhora, cada edição mais organizado, mais participativo, chega a chamar a atenção, vereador Checker, a participação da população. Em determinados momentos, vereador Leimer, tínhamos lá centenas de pessoas assistindo o encontro de uma comunidade, dividida pela disputa do futebol entre vermelhos e tricolores, mas unidos na disputa e na alegria do dia a dia. Que termina, vereador Pelicioli, o Grenal da Paz, termina numa grande brincadeira, onde no ano passado os gremistas foram carregados pelos colorados, neste ano se inverteu com o Internacional, confirmando aquilo que tem sido a tônica do ano, ganhando tanto o Internacional de Porto Alegre como o Grenal aqui no Záquia. Parabéns àquela comunidade, parabéns ao gringo, que é o grande responsável e organizador daquela festividade. E encerramos o domingo à noite, acompanhando mais uma representação da nossa cidade, na taça RBS de futsal. Então, vereador Pedro Danelli, demonstra que a cidade de Passo Fundo, assim como se referencia para a região como um todo em várias áreas, também cada vez mais se credencia na participação esportiva, tanto no amador como no profissional. Parabéns a todos aqueles que puderam, famílias, amigos, atletas, que puderam participar dessas mais variadas esportivas durante o dia de ontem. Está de parabéns à cidade, está de parabéns à administração municipal, que demonstra, através da criação da Secretaria Extraordinária dos Esportes, uma visão de futuro. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Passamos à comunicação do vereador Rui Lorenzato. Está presidindo a Comissão de Ética nesse momento. Vereador Renato Orlando Checker. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos demais colegas vereadores, comunidade que está aqui presente. Tenho dois assuntos para falar aqui na tribuna, e um dos principais assuntos realmente foi na tarde de ontem. Uma grande confraternização no bairro Záquia.
calma, organizado pelo presidente Nilson, né? E principalmente por esse rapaz que comanda lá, que é o Gringo, né? Então o Gringo realmente está de parabéns por organizar sempre esse grande Grenal. E conforme o vereador Alex estava lá ontem presente também, e o Gleison estava, né, Alex? Eu não me encontrei com o vereador Gleison. Então, é um espetáculo à parte mesmo, que comunidade maravilhosa. O vereador Alex até falou em centenas, tinha quase 2.000 pessoas, Alex. Uma maravilha, cercados de gente ao redor. Então, o Gringo da nossa querida ZAC está de parabéns. O ano passado, o Grêmio levou a vantagem, então foi na carona. Mas dessa vez foi os colorados que foram na carona. Então eu queria que o rapaz mostrasse o vídeo ali. Fiz um vídeo meio rápido porque nós não temos tempo para mostrar mesmo, e a moda é 6 segundos só. O vídeo é 6 segundos. Então, mais uma vez eu parabenizo o Gringo de lá da ZAC pelo excelente trabalho que ele faz lá com aquela criançada, com aquela comunidade, né? Então consegue todos os anos aglomerar toda aquela comunidade maravilhosa, e para o ano que vem, de repente, a nossa administração, o vereador Alex, conseguimos dar uma assistência, fazer um fechado lá melhor e dar uma arrumada naquele campo, que teve um espetáculo à parte, que o campo estava cheio de água, né? Então era bonito de ver. Parabéns ao Gringo da ZAC. Mas eu queria que o meu amigo ali colocasse as fotos do meu guri. O meu gurizinho estuda no Santo Antônio da Vila Rice, e como ele é aluno novo lá, o uniforme demorou um pouquinho mais para chegar, e olha a alegria que ele foi para a escola hoje, vai passando as fotos ali, com o uniforme escolar, igualdade. Olha só essas crianças ali, vereador Sidney Ávila. Vereador, eu não concordo com o senhor vir aqui falar de um programa de excelente repercussão. O senhor está contra 99% da comunidade de Passo Fundo, vereador. O senhor, pelo excelente trabalho que faz, claro que tem outras prioridades, mas não pode vir aqui, vereador, e falar de um programa que as crianças, olha só, diante de um país de tanta roubalheira, tanta sacanagem, nós vemos uma criança feliz com uniforme escolar, agora com ar-condicionado nas escolas. Então vamos valorizar e não falar do que está dando certo. Pelo amor de Deus. Obrigado, vereador. Próximo vereador na comunicação, vereador Pedro Danelli, bancada do PPS. Senhor presidente, eu gostaria de acrescentar os 5 minutos de comunicação urgente, líder da bancada do PPS. Concedido, vereador. Quero cumprimentar a presidência e demais colegas vereadores que estão presentes na sessão. E vou falar um pouco também, presidente, da nossa ida, da nossa viagem que fizemos no final de semana, aí, no início de semana até quinta-feira, lá em Brasília, prestar conta do nosso trabalho lá. Mas antes disso, quero falar para o vereador Sidney Ávila, meu amigo Sidney Ávila, que eu digo para ele que é meu amigo de lá para cá, aqui dentro. Eu não concordo muito pouco com essas ideias aqui dentro, vereador, mas faz parte, não adianta eu concordar ou não concordar, né? Vossa Excelência sabe o que faz, né? Mas dizer assim que esse programa que Vossa Excelência bate, Mais Educação, já foi dito aqui, é um programa do governo federal, todos os recursos é do governo federal, não é Passo Fundo, todos os municípios não estão praticando, porque o governo federal, no ano passado, passou só uma parcela, vereador, não passou mais a outra, e esse ano nenhuma parcela mais. Então, tem que dizer que é um programa do governo federal, que é recurso do governo federal que não está mandando. Isso seria mais legal dizer isso. Outra coisa, a PEC, vereador presidente, a 172, que vai determinar que nenhum prefeito vai assinar convênios e contratos com o governo federal, independente de quem tiver aqui nos próximos anos, sem o governo federal dizer onde que vai buscar os recursos para dar para os municípios. Porque o governo federal faz o programa, os municípios vão lá e assinam o contrato, e posteriormente fica 4, 5, 6 anos sem vir recursos, sem vir o reajuste, e os municípios, todos, vereador, todos têm que arcar, não é só Passo Fundo, todos os municípios têm que arcar. Como hoje, todo mundo sabe que hoje o repasse do governo federal para a merenda escolar é 30 centavos por aluno, e hoje custa em torno de quase R$3 por aluno.
Nessa ida nossa a Brasília, nós participamos desse evento, a 18ª marcha dos prefeitos a Brasília e vereadores que estavam participando. Inclusive, né, presidente, tinha vereadores que no município próximo, nós com 5 vereadores, logo aqui também com 5, mais 5 do Executivo. 52% dos municípios do Rio Grande do Sul estavam presentes nesse evento lá, mais de 5.000 pessoas, prefeitos naquele momento lá. Na segunda-feira, que foi o dia de fazermos as inscrições ao evento, que é fazer o credenciamento, e além de eu e o vereador Patus, que fomos pela Câmara, o prefeito também participou, foi também nesse evento, não só no evento, mas também para visitar os ministérios lá. Estava acompanhado do secretário Edson Nunes, secretário extraordinário de projetos e capacitação de recursos. O Edson Nunes, me impressionei, o homem conhece tudo em Brasília lá. Bom, já foi convidado, trabalhou no governo do Oswaldo Gomes, trabalhou no governo do prefeito Dipe, agora trabalha no governo Luciano. Tem um acesso muito bom. Quero cumprimentar o Edson Nunes por essa agilidade dele, por marcar essa audiência lá em Brasília. Parabenizar mais uma vez o Edson Nunes, ex-vereador desta casa, pelo trabalho que faz junto à administração. Também o secretário Bedin estava acompanhando, e a secretária adjunta Karine Batiste. Mas na segunda-feira, depois da inscrição, fizemos várias visitas. O presidente até nos acompanhou. Aquelas que nós aliás, conseguimos ir com o prefeito, fomos, e as outras a gente não conseguiu porque tinha que participar do evento também. Mas lá em Brasília começa de manhã e as atividades vão até 10, 11 horas da noite. No Congresso, principalmente, vai até meia-noite. Então, nós aproveitávamos a noite para visitar os deputados e, final da tarde, enfim, visitar aquilo que a gente precisava ir. Nós estivemos no Ministério da Agricultura, onde fomos recebidos pelo Caio Rocha. Naquele momento, o Caio Rocha nos comunicou ao prefeito Luciano e vai liberar recursos para a aquisição das 2 retroescavadeiras que já estavam em projeto para a Secretaria do Interior. Um outro projeto importante, que é a Escola do Leite, que está sendo trabalhado, Prefeitura Municipal e a Universidade, e a Secretaria e o Ministério da Agricultura. Também o Caio prometeu a liberação de R$90 mil para fazer o projeto dessa Escola do Leite, que está instalada na universidade. Apenas o projeto ainda pode ver, depois tem todas as outras coisas para se fazer. E também liberação de recursos para programas de apoio aos pequenos produtores de leite. No Ministério de Ciência e Tecnologia, nós também estivemos lá, acompanhando o prefeito, onde o prefeito foi pedir a prorrogação do contrato que tem com o governo federal para a aquisição dos tablets. Esta providência oportunizou multiplicar por 6 a quantidade de alunos serem atendidos nas escolas municipais. Também tivemos uma audiência com o deputado federal José Stedley, que é do PSB, Padre Wilson. Deixamos uma emenda lá, pedida pelo prefeito municipal, para as obras do estádio Fedorino Chimango. Estive também acompanhando o prefeito no Ministério da Cidade, junto com os demais companheiros que estavam junto. Essa audiência no Ministério das Cidades aconteceu que nós estávamos em dúvida, nós que eu digo, tanto nós, vereadores, como o Executivo, onde se falou aqueles cortes do governo federal, senhores vereadores, aqueles cortes que eles iam fazer, muitos cortes nos investimentos do PAC, enfim, todas essas coisas que saíram na imprensa nos últimos dias. Mas tivemos sorte, porque todos os contratos que já estavam assinados com a Caixa Federal, todos, Padre Wilson, estavam assinados com a Caixa Federal, o governo federal vai cumprir. De agora em diante não vai praticamente reduzir bastante essa questão de investimento para os municípios. Então, nós foi garantido 52 milhões, que o prefeito já tinha assinado esse contrato com a Caixa Federal, para beneficiar 25 bairros em Passo Fundo, o vereador Alex Nex, nosso líder do governo, 25 bairros, e o primeiro bairro, provavelmente, após 30, 40 dias, logo aí, vai ser o bairro lá da Brigada Militar do Coronel Massoto. Então, isso foi uma coisa importante, que esses contratos, então, que todos os municípios já tinham assinado com a Caixa Federal, vai ser mantido. Os próximos, agora, com certeza, vai ser cortado pela metade. O tempo é curto, aí não vai dar para falar todas as coisas aí. Mas também tivemos, visitando o deputado federal Luiz Carlos Reich, do PP.
pedimos lá, mas essa eu acho que ficou, Sidney, ficou meio assim, uma emenda, porque ele é muito amigo nosso, o Reis, né? Isso. Muito amigo, a gente conversou muito com ele aqui quando vem a Passo Fundo, e através do prefeito Fernando Machado Carrião, nós conseguimos encaminhar uma emenda para a ampliação de uma escola infantil lá no Parque Farroupilha. E também uma emenda, essa eu acho que vem, que é do nosso deputado PSB também, o Heitor, que de R$170 mil, que solicitamos a ele, praticamente, ele nos quase confirmou para fazer os canteiros centrais do lado do bairro São José, da Luiz de Camões, da Padre Antônio Vieira. Vamos aguardar que esses aí vão chegar. Mas eu tenho que falar na outra sessão, na próxima quarta-feira restante da nossa prestação de contas com os vereadores. Mas eu não me esqueci do vereador Sidney Ávila. Vereador, lá vários livros tinham lá para distribuir, eu trouxe um para Vossa Excelência que está lendo na comissão do CRAC, que é o Observatório do CRAC. Muito interessante, vou lhe passar para o senhor esse aqui. Tá? Também trouxe um para o Padre Wilson, que lida com resíduos nacionais, política nacionais de resíduos sólidos. E um para o vereador Isamar, para ele ficar bastante tempo divulgando aqui o PAC do governo, vereador Isamar, que é bom. Aqui, trouxe um para ti também. Obrigado, vereador. Passamos ao último comunicador, o vereador Paulo Neckel, bancada do PMDB. Meu caro presidente Patucci, demais colegas vereadores, comunidade aqui presente, famílias que nos acompanham pelo canal 16, meu caro Gilberto Simor, um abraço pela sua presença. Mas, comunidade de Passo Fundo, hoje, após o encerramento desta sessão, a comissão, vereador Isamar, que vai cuidar, vai tratar do assunto do aeroporto, fará a primeira reunião. E eu já estou pedindo a colaboração de todos os vereadores para nós irmos juntando toda a documentação que for possível para nós chegarmos até Brasília. Hoje eu tive acesso à área física, vereador Rui, vereador Patrick, a área física daquela área dos 80 hectares que foi desapropriado pelo ex-governador Brizola. Essa área hoje ela é de propriedade particular. E na época contam que era a melhor localização, Padre Wilson, para a instalação de um aeroporto regional aqui na cidade de Passo Fundo. Nós temos a segunda opção, que é a área do Aeroclube. São 55 hectares. E nós já estamos com toda a documentação na mão. Inclusive, os senhores estiveram em Porto Alegre, vereador Isamar, né, reunido lá com alguns deputados federais, e apresentaram essa documentação, mas nós precisamos de muito mais documentos, vereador Rui, né, para nós, essa comissão, para nós chegarmos até Brasília, onde o nosso presidente esteve, a semana que passou, juntamente com o vereador Pedanelli, e as portas lá estão abertas para Passo Fundo, através do nosso companheiro Caio Rocha. Então, gente, essa casa tem que deixar muito claro para a comunidade de Passo Fundo. Nós queremos um investimento de 44,5 milhões, sim, em Passo Fundo. Mas nós temos também que dar o pontapé inicial, nessa legislatura, nós deixarmos a semente aqui. Porque um aeroporto, como nós pensamos, não se cria em 2, 3, 4, 5 anos. Não se faz isso, vereador Marcos. Mas a nossa obrigação é nós deixarmos uma área preparada para que o futuro dos legisladores continue o trabalho que nós estamos iniciando hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Encerrada a comunicação de vereadores, passamos à pauta. Em segunda discussão prévia,
Projeto de Lei número 15, 2014, de autoria do vereador Renato Orlando Tchecker, dispõe sobre a proibição de uso de máscaras ou de qualquer objeto que dificulte a identificação das pessoas em manifestações públicas no município de Passo Fundo. Comissões CLR, COTC e SEBS. Estão abertas as inscrições para discussão do projeto. Vou fazer uma parte aqui mesmo, vereador. Pois não, vereador. Na verdade, esse meu projeto aí fala sobre a proibição de máscara em manifestações e protestos. O ano passado foi desarquivado, eu já estava tramitando o ano passado, esse ano desarquivei. Com certeza, não tem o porquê nós não estar tudo a favor, porque a intenção é que dará mais segurança para os próprios manifestantes, para a própria polícia, para a própria guarda que está fazendo a segurança nas manifestações. Então, eu acho que o projeto já é lei no Rio de Janeiro, e tem que ser lei a nível nacional. Então, vamos implantar essa lei aqui na nossa cidade, que com certeza dará muito mais segurança, porque eu acho que quem tem que reivindicar alguma coisa, manifestar, protestar, tem mais que sair de cara limpa. Nós mesmos somos protestantes e queremos muitas melhorias em muitas coisas, então, cara limpa para poder se manifestar em qualquer situação. Obrigado, vereador. Não havendo vereadores inscritos para a discussão, encerramos a pauta. Ordem do dia, sem matéria. Antes de passarmos o espaço de comunicação urgente, importante, bancada do PT, quero fazer um convite às lideranças do PDT, Sidney Ávila, PP, vereador Marcos da Silva, PPS, vereador Pedro Danelli, é isso, né? PTB, vereador Márcio Tassi, Democratas, vereador Patrick Cavalcante, PMDB, vereador João Pedro Nunes, PCdoB, vereador Alex Necker, Solidariedade, vereador Paulo Pontual, PT, vereador Isamário, PSB, vereador Padre Wilson, uma rápida reunião após o término da sessão na sala da presidência. Passamos, comunicação, bancada do PT. Vereador Isamário Oliveira. Senhor presidente, aqueles que nos assistem em casa e os que estão presentes, eu não poderia me furtar aqui, vereador Leimer, de fazer uma análise. É muito ruim você vir para a tribuna aqui falar sobre a corrupção nesse país e tentar dizer que o partido A é mais corrupto, que o partido B é menos corrupto, ou vice-versa. Nós resolvemos fazer uma análise fria e tranquila sobre a corrupção nesse país, para que a população e os desavisados de hoje e aqueles que têm amnésia, sofrem desse problema sério de saúde, possam relembrar e refrescar a memória de alguns que são esquecidos com fatos que aconteceram bem recentemente sobre corrupção nesse país. É verdade que eu trouxe aqui, para provocar o vereador Lame na sessão anterior, uma lista e o ranking da corrupção eleitoral nesse país, porque a corrupção em termos financeiros há uma dificuldade muito grande de se comprovar quem roubou mais, até porque tem que haver julgados, tem que haver recuperação de dinheiro, apreensão de bens. Agora, você dizer que a mídia diz que o partido A é o mais corrupto, aí fica difícil de nós computarmos, ver se é a verdade, porque a mídia nem sempre fala a verdade. Ela fala conforme os seus interesses. Se nós pegarmos a Veja e a Globo, eles vão dizer uma coisa. Se nós pegarmos a Carta Capital de hoje, vamos ver que lá está dito outras coisas. Mas eu quero trazer aqui, vereador Albiri, eu sei que o senhor também não gosta muito desse tema, mas vamos fazer aqui um relato. Privataria Tucana,
desvio de 100 bilhões e 155 milhões, PSDB. Vamos ver a sigla. Banestado, 42 bilhões e 155 milhões de reais, PSDB. Propinoduto Metrô, CPTM, lá em São Paulo, 40 bilhões e 150 milhões de reais, PSDB, desviado, ou a corrupção. Banco marca 1 bilhão e 855 milhões, PSDB. TRT São Paulo, 955 milhões, PMDB. Anões do orçamento, 855 milhões, Democratas. Sonegação da Globo, aí já é a Globo, 615 milhões. Operação Navalha, 610 milhões do DEM, partido DEM envolvido. Sudã, 214 milhões de reais, PSDB envolvido. Sanguessugas, 140 milhões de reais, PSDB envolvido. Mensalão do PSDB, em torno de 600 milhões de reais, PSDB. E aí vem o mensalão do PT, 55 milhões. É como roubar galinha. Se você vai ver aqui o montante do desvio dos outros partidos, o PT roubou galinha até então. Agora podemos dizer, não, mas agora lá na Petrobras, o PMDB, o PT foi à forra, roubou tudo e mais um pouco. Então nós vamos ver de 40 ou quase 50 parlamentares envolvidos, políticos envolvidos, não tem meia dúzia do PT. Tem os tesoureiros, tem quem mais? Gostaria que me ajudasse aí, porque eu não me recordo. Não, exatamente, vereador, não estou aqui acusando ninguém, só que assim, nós não podemos dizer que o partido A roubou mais, o partido B roubou mais. Eu poderia falar aqui da Vale do Rio Doce, que era do PSDB, também foi vendido a troco de banana, a maior mineradora do mundo, não só de ferro, como de ouro, e de prata, e outros minérios. É claro que nós podemos, não, mas o PPS não está envolvido, mas o PPS não tem representatividade, e só os partidos grandes que têm representatividade, é que entram lá e têm seus indicados lá. Todos os partidos grandes têm seus indicados lá nas empresas onde dão essas falcatruas. Nós lamentamos muito ter que trazer essas informações, mas é o que está acontecendo nesse país. A roubalheira continua agora na FIFA, uma grande roubalheira. Obrigado, vereador Isamar. Não há mais inscrições. Sendo assim, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima reunião plenária ordinária a realizar-se dia 3 de junho do corrente, às 15 horas.